Na semana passada, a nutricionista Evelyn Lima esteve aqui no programa e ensinou bastante coisa pra gente em relação às informações dos rótulos dos alimentos, mas ainda sobrou muito assunto. Por isso que hoje ela veio aqui para continuar esse assunto, esse aprendizado. Tudo bom, Evelyn? Tudo bem, Luan, e você? Bem. E já vamos começar falando que teve mudanças, né? Teve. Quais foram as principais mudanças? As principais mudanças foi que a tabela vai ficar mais fácil para a gente ver, né? Vai ficar mais legível, a letra muda, as cores também vão mudar, para a gente conseguir ver, porque às vezes era bem pequenininho e a gente não conseguia ver, então agora padronizou isso, né? Além disso, teve algumas outras mudanças ali para ficar mais padronizado também todas as questões, porque às vezes a porção estava diferente de uma coisa para outra. Eu não sei quem está em casa, mas eu sempre tive essa dificuldade de entender tudo o que estava, porque a hora que eu ia comparar um produto e outro, a gente está tendo tem uma imagem para entrar, Isso. mostrando agora como é que fica a questão das porções, né? Isso. São padronizadas. Antes não era assim. Antes uma empresa tinha outra tinha outra. Exatamente. E daí tinha um jogo de indústria mesmo, né? Eles reduziam a porção para dizer que aquele alimento tinha 0% de gordura trans, por exemplo. Que daí ficava dentro de um limite que poderia dizer isso, né? Agora, tudo padronizado, já não tem como fazer essas coisas. Então agora vai vir nesse padrão das 100 gramas. Vai vir nesse padrão. Todos vão ser 100 gramas ou 100 ml, né? Aí eles vão ter que informar quantas porções tem naquela embalagem. Por exemplo, tem 2 porções, 3 porções, 10 porções. E aí a porção ali em medida caseira, que daí vai ser 1 copo, 1 colher, 3 unidades. Agora fica mais fácil pra gente comparar os produtos, né? Exato. Porque daí você compara um com o outro. Todos eles vão ser 1 copo. Não vai ter um que é 1 copo, outro é meio copo, outro é 1 copo e meio. Todos vão ser 1 copo. A gente tem a próxima tela? Ela tá mostrando aí um pouquinho mais, tem a questão do açúcar também, né? Essa informação é bem legal pra gente, porque ela vai vir na frente do alimento. Então, os alimentos que são ricos em sódio, em açúcar e em gordura saturada, eles vão vir com esse selinho de informação bem na frente do produto. Então, é uma informação bem importante que a gente vai estar recebendo. Isso é algo novo aqui no Brasil, mas fora do país já é muito comum, Sim, né? muito comum. Eles controlarem essa quantidade de açúcar. Exatamente. E aqui pra gente é uma novidade, né? Você teria que saber ler muito bem sobre aquele rótulo para você identificar ali se era rico em açúcar, em gordura saturada. E agora ele vai vir com essa informação mais fácil pra gente visualizar. Na próxima tela a gente tem a questão das quantidades que você mostrou, né? Que você falou das porções, então agora a gente consegue definir até nisso. Exatamente, que daí a gente vai saber quantas porções que vai ter ali dentro daquele produto. E essas mudanças, elas passam a valer a partir de quando? Já é para os produtos antigos, são só para os novos? Como é que vai funcionar isso? Tem um prazo ainda para as indústrias, né, se organizarem com isso. Os produtos feitos, né, a partir de hoje ou ontem, não lembro certinho, já vão ter essa obrigação de ter a rotulagem nova. Mas tem um prazo para a indústria se adequar com tudo isso, né? Acredito que até o fim do ano todas vão estar regularizadas. Agora a gente falando de alguns produtos que a gente acaba vendo de forma comum nos mercados. E a primeira classificação são os produtos naturais, os diets e os lights. Isso. Primeira coisa que eu queria saber, qual que é a diferença desses três? Tem muita gente que acaba confundindo, eu mesmo, na hora de comprar, eu sei que um possui um pouquinho de gordura, outro menos açúcar, mas afinal, qual é qual? Isso, muita gente confunde, né? A gente sempre vai ter o tradicional. O produto light, ele tem 25% menos de algum ingrediente. Normalmente é 25% menos gordura ou 25% menos carboidrato ou açúcar. Isso vai reduzir ali um pouquinho das calorias dele. Mas quando a gente tira a gordura ou o açúcar de um alimento, ele muda o sabor, né? E aí, por essa questão, adiciona-se mais aditivos químicos para melhorar o sabor, adiciona adoçantes para deixar mais doce. Então, é uma troca que não é tão interessante assim, porque você talvez vai estar consumindo menos calorias, mas você vai estar consumindo mais aditivos químicos, que prejudicam a saúde. A gente tem uma imagem, a gente pode estar colocando no ar, que mostra justamente isso, né? O original, a gente vê que a quantidade de produtos nele é bem menor. Exatamente. Ali na lista de ingredientes, ela é uma lista pequenininha. Quando a gente passa para o light, é um pouquinho maior. E aí, quando a gente vai para o diet, aumenta ainda mais. Então, aquela questão de, vou pegar um light, um diet para poder perder peso e melhorar a saúde, nem sempre é desse jeito. Então. Exatamente. Porque daí a gente vai estar adicionando esses outros ingredientes. E o diet, ele vai ser 0 açúcar, né? Que daí ele é feito realmente para as pessoas que têm diabetes.
Aí não tem o açúcar, mas aí vai ter os aditivos químicos que vão dar ali o sabor doce para aquele alimento. Para quem tem diabetes, então, melhor item é ele. Para quem não tem, se tiver que escolher um dos três, é melhor ir para o natural? Melhor o original. Até para quem tem diabetes, às vezes a gente tem que ponderar um pouquinho. Às vezes, se a gente conseguir equilibrar uma alimentação, às vezes dá até para ele consumir o original também. Porque o diet tem muitos conservantes e muitos aditivos químicos que aí vão prejudicar a questão do coração, né, questão de saúde, toxinas no nosso corpo, que vão desencadear outras doenças. Isso para as crianças faz toda a diferença, né, na alimentação das crianças. Total. Criança sempre original, sempre o tradicional. Agora, quando a gente fala dos processados e os multiprocessados, qual seria a diferença desses? Por exemplo, numa massa de tomate. Isso, a gente até tem uma imagem ali, né? Então a gente tem ali o minimamente processado, que daí é o alimento mesmo, né? Tipo tomate. Depois a gente passa por um alimento que é processado, então já vem ali uma parte da indústria que processou aquele alimento e deixou ele um pouquinho mais industrializado. E aí a gente tem aqueles que são ultraprocessados, que daí você vê a quantidade que tem ali de ingredientes. Não fica mais só o tomate e o sal, que é o minimamente ali processado, desculpa. Aí já vem vários outros realçadores de sabores, aditivos químicos, conservantes para aquele produto durar mais tempo. A gente acaba muitas vezes indo para o que é mais fácil e acaba de olhar esquece de olhar esses detalhes, né, que faz toda a diferença. Toda a diferença. Por isso que é importante a gente sempre olhar a lista de ingredientes, né? Quanto menorzinha, mais a gente está próximo da natureza, mais são alimentos de verdade. Quando começa a ter aquele monte de nome estranho, já desconfia, né? Uma vez eu ouvi que quanto mais ingredientes, mais sabor tem aquele produto. Então isso não é verdade? Na verdade é, porque esse monte de ingredientes que tem ali, muitas vezes são realçadores de sabores, Mas aditivos não é aquele químicos. natural, Não é o natural. tradicional. Não. O natural vai ser aquele que vai ter só o alimento mesmo, né? E na hora de comprar o produto, além dessa quantidade de ingredientes, a gente acaba vendo muita questão da gordura e isso é algo muito importante para estar olhando também. Isso. Pontos importantes que a gente tem que olhar, né? A gordura saturada, que é uma gordura que faz muito mal para o nosso corpo em relação cardiovascular. A questão do sódio, que daí vai estar alterando ali questão de retenção de líquido, pressão arterial, né? E as gorduras trans. Gordura trans também é muito perigoso. E os açúcares, né? Principalmente os açúcares adicionados. Quando é açúcar total, vai ser o açúcar que já tem naquele alimento. Por exemplo, se é um doce, ele vai ter açúcar, né, que vem realmente daquele doce. Agora, quando é adicionado, aí a gente tem que prestar atenção, porque daí é um açúcar que vem a mais, que às vezes dá pra gente estar reduzindo. Agora um produto que eu sempre escuto muita gente comentando e fica aquele mistério, escuto muito também no YouTube, muitas pessoas falando a famosa manteiga e a margarina. Existe realmente essa diferença? A gente vê que no sabor tem muita diferença, mas e pro corpo? É melhor a manteiga, né? Que a manteiga ela vem ali mais natural, menos processada, né? Ela vem ali do leite, é minimamente processado. Já a margarina já é um alimento bem processado, ultraprocessado, né? Porque daí tem vários aditivos, é uma gordura pior para o nosso corpo. Então, sempre que a gente fala de gordura, a gente fala de consumir pequenas quantidades. Mas se for para decidir entre a margarina e a manteiga, sempre prefiro a manteiga. E daí a gente tá quase chegando no final. Algo muito importante é o que você sempre fala, né? Vamos descascar mais e abrir menos. Exatamente. Quanto mais a gente descascar e menos desembalar, é melhor para nossa saúde. É um jeito difícil de errar, né? Exatamente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Luan.